É hoje, a bola rola e como rola lá no Arena Castelão, em Fortaleza, Fortaleza e Vasco. Os dois times precisando muito desses 3 pontos. Tudo isso desperta Vascaíno. Salve, salve galera do Vascão. Bom dia pra todo mundo. E logo mais às 7 da noite a bola vai rolar. Fortaleza e Vasco é o último confronto dos dois times no ano. Os times se enfrentaram muito esse ano pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil, lá no Arena Castelão. E uma noite que o Léo Jardim esteve inspirado, 0-0. E no jogo de volta em São Januário, 3-3, com o Vasco superando o Fortaleza nos pênaltis. E pelo Brasileirão, também no dia que o Vasco esteve brilhando, venceu o Fortaleza por 4-1. Né? O Fortaleza teve um jogador expulso, não lembro o nome do jogador, e até eu lembro que antes da coletiva do Vasco teve a coletiva do Voivoda, que eu perguntei a ele se a expulsão foi o fator dominante pela derrota. Ele disse que não, que a estratégia já não se encaixava antes da expulsão. E uma coisa que me impressionou, porque aqui no Brasil, os técnicos brasileiros gostam de terceirizar fracasso. Né? Quando perde, é culpa do árbitro, nunca é culpa deles. E ele, ontem mesmo, se responsabilizando pelaquela derrota, me impressionou. E eu vou dar um exemplo de continuidade que dá resultado. Antes dele, o Fortaleza nunca tinha se classificado para a Libertadores, agora vai todo ano. E eles têm ainda mesmo que remota, a possibilidade de ser campeão brasileiro. E o Vasco luta ainda, em vez de uma derrota por amigo, rival regional, Botafogo, por 3-0, o placar até que foi humilde para o Vasco, do tamanho volume de jogo que foi o Botafogo. E o Vasco, mas o Vasco precisa sacudir a poeira e voltar a vencer para continuar a paquera para pré-Libertadores. Lembrando que se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil amanhã, o Botafogo ganhar a Libertadores e o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, o G6 vira G9. Então, é fundamental continuar vencendo, mantendo aí entre os 9 primeiros no Brasileiro. Atualmente, o Vasco é nono colocado. É engraçado que o Vasco está até tendo sorte nesse Brasileiro, que quando ele perde, os adversários que poderiam ultrapassar ele, perdem também. Né? Então, ele se mantém na nona colocação, mesmo quando perde. E, para falar do Fortaleza, nada melhor que falar do mandante do jogo, por isso que vem na frente, o Breno, do canal Verdinha. Fala aí, Breno. Olá, tô chegando com informações do Fortaleza, que encara o Vasco da Gama hoje no Castelão, buscando chegar a 63 pontos e assim garantir vaga na Libertadores da América do ano que vem. Seria então a terceira vez que o Fortaleza disputa a principal competição da Conmebol, né? A principal competição do continente. Então esse é o grande objetivo, além de, claro, colar no Palmeiras, que também venceu ontem. Fortaleza que ainda acredita na briga pelo título do Brasileirão. O técnico Juan Pablo Voivoda deve ter pelo menos 2 desfalques. Pedro Augusto, volante, e Tomás Cardona, zagueiro, devem seguir no departamento médico. Em contrapartida, o Lucas Sacha, volante, que há 2 meses não atua, saiu do DM, treinou a semana toda e está à disposição do técnico argentino. Há um ponto de interrogação com relação ao Brites, zagueiro, que também faz a lateral direita e às vezes até improvisa do lado esquerdo também. O Brites teve uma concussão no jogo passado diante do Juventude e ele tem que cumprir um protocolo, né, durante a semana. Ele só apareceu nos treinamentos de quinta e sexta-feira. Na quinta-feira, porém, ele estava usando tênis, o que é um indicativo de que ele pode não jogar. Mas no treino de sexta, no treino de véspera do jogo, ele treinou normalmente, com chuteira, então ficou esse ponto de interrogação. Será que o Fortaleza
Fortaleza vai preservar o Brites, por mais que tenha passado uma semana e que os exames não tenham mostrado nada grave por conta da concussão? Ou será que ele vai ser relacionado, mas não começar o jogo, ser um reserva, por exemplo, ficar no banco de reservas? Isso tudo é uma interrogação, a gente vai saber uma hora antes, quando o Fortaleza divulgar a sua escalação, ou até mesmo antes, quando o time chegar lá no Castelão. O certo é que o provável time do Fortaleza para enfrentar o Vasco, então, deve ter uma mudança na linha de defesa. João Ricardo no gol, na lateral direita deve jogar o Eros Mancuso, que foi muito bem no jogo passado da lateral esquerda, mas ele, na verdade, de origem é lateral direito, então deve ir para a direita. A dupla de zaga com Kusevich e Tite, e na esquerda o Bruno Pacheco retornando, ele que é o titular absoluto. No meio de campo ele deve não fazer mudanças, deve ser o mesmo meio que encarou o Juventude na Serra Gaúcha semana passada, com o Matheus Rossetto, o Hércules e também o Martínez fazendo a figura daquele meia mais central. No ataque, Marinho pela ponta direita, Moisés pela ponta esquerda e no ataque, Juan Martín Lucero. Galera, já no lado do Vasco, o técnico Rafael Paz vai ter novidades em relação ao time que perdeu para o Botafogo por 3-0. Começando com o João Vitor, que foi expulso no Clássico, está fora, terá que cumprir suspensão automática. E com isso, a zaga será formada por Michael e Léo Pelé. E o Dimitri Payet sentiu desconforto no joelho esquerdo, fez exames, não custou a lesão, mas foi preservado, não viajou para Fortaleza. E com isso, Felipe Coutinho, que foi poupado no Clássico, foi poupado nos últimos 2 jogos do Vasco, retorna ao time titular no lugar do francês. E o resto da equipe é que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco: Léo Jagir, Paulo Henrique, Léo, Michael e Lucas Pinto. Hugo Moura, Matheus Carvalho, Matheus Cocão e Felipe Coutinho. Kubita, Emerson Rodrigues, que retorna à equipe depois de um problema disciplinar. Brigou com a esposa, achou que não podia faltar trabalho, não entendi. Mas Emerson Rodrigues Paete serão esses 11 que iniciarão jogando lá no Castelão. Esperamos que os 3 pontos. Seria uma baita de moral vencer um time que está ainda brigando pelo título. Então, até mais com as emoções de Vasco e Fortaleza. Até mais.